E o nosso tema hoje é sobre a formação no ventre. De fato, é um tema que tem tudo a ver com o Salmo 139. Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, conheces o meu andar, o meu deitar, de longe penetras em todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pois tu formaste o meu interior, tu me entriteceste no ventre da minha mãe, tu me conheceste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. É tendo isso em mente que nós vamos ver a primeira parte de um documentário sobre reprodução humana, concentrado especificamente no estudo do caso dos gêmeos idênticos, que compartilham o mesmo material genético, que tem a mesma cadeia genética, praticamente, absolutamente idênticos. De modo que esses casos servem muito mais para que a ciência estude as diferenciações de comportamento, de personalidade e de natureza, já que não se pode argumentar diferenciação entre as pessoas. Elas compartilharam o mesmo óvulo, a mesma placenta, carregam a mesma cadeia de DNA, filhos dos mesmos pais, cresceram no mesmo ambiente intrauterino, com as mesmas invasões do mundo exterior pela sensorialidade e pela emoção materna chegando até eles, nasceram e foram criados no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação, desenvolveram personalidades diferentes, embora tenham semelhanças extraordinárias, não apenas físicas, mas em gostos superficiais na vida. Assista, porque isso remete a gente para uma quantidade enorme de temas considerados temas morais, temas éticos e comportamentais. Mas às vezes tem o seu nascedouro, ou pelo menos o seu elemento de propulsão, no nível que precede em muito a própria realidade social posterior, no qual os seres humanos vêm a existir, como é o meu e o seu caso. Roda a matéria. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a esse primeiro bloco dessa matéria sobre gênios? Ainda temos mais dois. Isso vai evoluir um pouco mais sobre as causas dessas mutações, o não determinismo delas. O que mais me agradou no documentário é que ele não é determinista. Ele não cai naquela perspectiva genética determinista, fatalista. Ele trabalha com probabilidades e deixa fatores não identificados abertos. São esses fatores não identificados que vão aparecendo um pouco mais adiante, e as interações diversas, não apenas o elemento genético como determinante, mas variáveis imperceptíveis, às vezes ainda até no ventre, ainda até na sobreposição de um bebê sobre o outro, a determinação de um
enfraquecendo o outro, a ocupação de espaço, um vizinho mais poderoso do que o outro, gera no outro uma timidez já intrauterina, um monte de outros elementos que já determinam a relacionalidade como sendo um elemento de forjamento de personalidade, atitude e outras coisas, passando também significativamente pela relacionalidade ainda no ventre materno. Agora, o interessante é que a linha de tudo que a gente ainda vai ver não foge do decreto de Jesus quando disse: uns nascem, outros são feitos, outros se tornam. Em qualquer que seja a perspectiva, no caso do Evangelho, ele está falando de eunucos, gente que nasce ou sem o membro sexual, o hermafrodita, ou seja, Jesus estava admitindo a malfunção genética, a manifestação daquilo que é anômalo, a partir da perspectiva do que seja a naturalidade de um desenvolvimento. Ele representa esse tipo, né? E lá em João 9, quando ele encontra o cego de nascença, ele despecaminogiza a coisa toda quando perguntam quem pecou por essa condição, que é sempre a pergunta religiosa. Então deve ser uma maldição sobre o pai e a mãe para o filho nascer cego, ou é uma maldição sobre o pai e a mãe para a menina nascer hermafrodita. Houve uma corrupção do DNA ou para o hipotálamo dele não ter sido suficientemente afogado em testosterona, alguma coisa assim. E Jesus disse: não, nem ele pecou e nem os seus pais, mas é porque em qualquer anomalia ainda assim pode haver manifestação da glória de Deus. Porque Jesus não fatalizou a anomalia quando ele disse que foi para que nela se manifestasse a glória de Deus. Ele desfataliza o elemento anômalo e diz que todo elemento anômalo não está impedido de refletir a glória de Deus. Existe glória de Deus para a anomalia também. Assim como Isaías diz que chegaria o dia em que haveria um caminho, chamado caminho santo, e disse: quem andar nele não errará, nem mesmo o louco não poderá aprender este caminho. Então, o fatalismo não é genético, não é social, não é de nenhuma dessas naturezas. O fatalismo é simplesmente a impossibilidade do indivíduo mudar e assumir a possibilidade de que ele pode mudar. E o pior de todos é a fatalização dele, feita por terceiros, que não conseguem ter o olhar de Jesus, que vê a chance de que em toda anomalia ainda haja espaço para a explosão da graça e da glória de Deus. Fatalismo é o determinismo que diz que por tal condição Deus não age em ti. Isso é fatalismo. Ou, já que é assim, deve ter havido uma predeterminação perversa, divina em relação a ele, ou, já que é assim, não pode haver graça de Deus em plenitude para esse indivíduo. E o que Jesus diz é que nenhuma anomalia impede a glória de Deus em ser humano nenhum. Um fatalismo assim, ele é kármico, né? Que é totalmente. Eu penso, Caio, que o fatalismo é mítico. A genética seria, vamos dizer assim, o resultado, a efetivação e não a causa, né? O geneticista, a ciência biológica busca sempre a origem de tudo, a causa de tudo, nesse fator hereditário, genético.
E, na verdade, isso é o efeito. A Na questão do realidade, hipotálamo ali, quando aparece o hipotálamo no heterossexual, há um... descarrega mais testosterona do que no homossexual. Isso é efeito. Na isso realidade, esse documentário ele não é fatalista. Nem nesse bloquinho que a gente viu agora ele foi, né? Ele diz que na população em geral, sem que haja nenhuma incidência de nada, estatisticamente falando, 5% tem uma propensão a manifestar a homossexualidade. No caso de gêmeos univitelinos, ele diz que a probabilidade é de 25%. No caso de gêmeos idênticos, é de 50%. Ora, no caso da população, tem 95% de espaço não estatístico de total constatação e construção. No caso dos 5%, ainda é estatístico, não é kármico nem determinista. No caso dos gêmeos univitelinos, onde a carga genética é inegavelmente poderosa, o cara não só é igual ao outro por fora, mas desenvolve gostos, desejos. Diferente. E tem mais, e que não podem ser atribuídos ao convívio familiar, porque tem uma outra descoberta que não está aqui, mas eu pelo menos já sei dela há muito tempo, de que é justamente o oposto. Quanto mais você pega gêmeos, ou univitelinos, ou idênticos, e os coloque para viver sob o mesmo teto, com os mesmos pais, a tendência pelo convívio, porque eles estão convivendo, e é uma presença muito estranha você olhar no espelho e quase se ver no outro, e toda vez que você olha para um outro, você vê sua projeção, deve ser um negócio meio esquisito. Então, a tendência é, durante a formação, já no 3º, 4º, 5º anos, as diferenciações começam a se estabelecer nas escolhas que cada indivíduozinho desse faz para se diferenciar do outro, já que a semelhança da imagem é tão esmagadoramente chocante, sente a necessidade de uma diferenciação. Já quando você tem gêmeos ou univitelinos ou idênticos que são separados na maternidade, e eles são criados por pais distintos, às vezes em países diferentes, estranhamente, é quando mais a sincronicidade deles cresce. É na distância. Na distância. É aí que eles passam a gostar de futebol, do mesmo time, das mesmas cores, do mesmo tudo. Por quê? Porque um não está competindo com o outro. A síndrome de Jacó e Esaú não se instalou. Tem que se antagonizar. Eles não têm o elemento referente idêntico para se diferenciarem. Então eles se desobrigam da diferenciação e assumem muito mais a instintividade da semelhança quando eles estão separados. Quando vivem juntos, pelo convívio e a proximidade, surge a necessidade da busca de dessemelhança. De ruptura, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo... Talvez até as variáveis estatísticas que eles não tenham considerado devessem incluir esse aspecto. Talvez em gêmeos univitelinos em que haja uma propensão de um se tornar homossexual, talvez nesses grupos que convivem juntos haja maior incidência da opção manifesta pela homossexualidade, em detrimento daqueles que crescem separados, que talvez esses tenham desenvolvido recursos de acabar expressando a masculinidade dele, apesar dessa tendência hormonal, talvez, que o documentário não deve tratar. Né? Não nesses termos, mas na realidade ele não cai no determinismo, ele cai nas propensões, nas probabilidades. Não está estudado aí o caso de gêmeos idênticos criados separadamente se desenvolveram isso ou não. Mas, se pela distância a sincronicidade aumenta, a tendência talvez fosse pensar que a mesma coisa acontecesse ou até uma intensificação disso. O que me chamou a atenção nesse caso aqui foram as preferências, porque o rapaz que assumiu a homossexualidade dele,
desde menino começou a gostar de música e artes, e o outro de esportes. Que é uma coisa interessante, me lembrou até aquela piada do pai que tinha um filho que adorava música desde criança. E o cara foi e dizia, não, você não vai tocar piano porque quem toca piano é bicha, vira gay. Então não toca, não toca, não toca. E o garoto doido para tocar um piano, nunca aprendeu a tocar, o pai viveu vida longa, insistiu em não deixar o rapaz tocar jamais. O pai morreu, o cara chegou aos 40 anos de idade, contou essa história numa reunião e alguém perguntou, e então, agora, o que aconteceu com você? Ele falou, infelizmente eu só não toco piano. Porque o resto, papai só conseguiu tirar o piano. Não toco piano, toco piando. Então, nós vamos ver a segunda parte dessa mesma matéria, porque ela prossegue e vai crescendo, e a gente vai ter chance de poder concluir algumas coisas, juntar com o elemento psicológico, com essa dimensão enorme, essa reserva técnica imensa, que não é determinista, que abre o espaço para outros elementos anteriores, que acontecem também durante a gestação e, sobretudo, os que vêm depois do nascimento. Então, roda, gente, essa segunda parte, prestem atenção, porque a gente vai formando uma compreensão à medida em que a gente for vendo. Roda aí. Interessante é que a gente vê isso aí e vê, por exemplo, a questão da metilação do grupo químico metil, que funciona como interruptor, ligando ou desligando, fazendo com que inexplicavelmente determinadas cadeias tenham um interruptor desligado e aquele elemento ali, embora idêntico ao do outro, não seja acionado ou o oposto. Mas a ênfase desse bloco todo, não sei se vocês notaram, foi nas forças invisíveis. Forças invisíveis. Tanto é que eles estão chamando essa categoria aí de epigenoma, que é uma espécie de epistemologia genética. Estão trazendo para o nível da quase metafísica genética o negócio, para ver quais são os elementos invisíveis, ou sutis, ou imperceptíveis, fazendo interferência, porque por mais que você se concentre no aspecto genético, ele é transcendido o tempo todo, ele não pode ser negado, ele é real, nenhum de nós consegue negar a realidade desse poder. Eu sou herdeiro de todos os achaques da minha mãe, físicos. Sou herdeiro de um monte de outras coisas que eu vejo no meu pai. Vejo na minha família nuclear e extensiva o poder dessa hereditariedade. Ela não é kármica, mas ela é real, embora relativa. Ela não pode ser absolutizada. Ela é extremamente relativa, mas nem por causa disso ela deixa de ter seus traços esmagadores de realidade. Mas o que me chamou a atenção nesse bloco foi o fato de que esse experimento na Suécia demonstrou a realidade de que o abastamento enfraquece e a rigidez e as privações fortalecem o gene, o que é uma coisa que faz todo sentido com a história da humanidade, porque a história da humanidade foi uma história de privações. A gente adoeceu tanto na perspectiva do que seja conforto e vida, que a gente fica pensando que o homem de até há 2, 3 séculos atrás acordava de manhã e já tinha um café pronto para ele, a menos que ele fosse um nobre, já tinha um café pronto para ele, e que na hora do almoço ele almoçava, e na hora do jantar ele jantava, e na hora da ceia ele ceava. Isso tudo é fantasia recente. Os 12 mil anos de história humana registrada não contam essa história. O cara comia quando dava.
E podia comer 3 dias depois. E foi só por causa disso que a nossa espécie chegou até aqui. Se a nossa espécie tivesse sido tratada como a Brastemp desde o Jardim do Éden, com freezers e frangos de supermercado, nós não precisaria nem ter havido dilúvio. A gente teria se embalofado e morrido antes de diabetes e de todos os males. Já imaginaram? O McDonald's na porta do Jardim do Éden era o inferno, né? Não precisaria ter havido mais nada, bastava Deus ter deixado o diabo botar um McDonald's na porta de saída do Éden. Morria todo mundo 2 meses depois. Então, esse elemento da alimentação paterna, ou da privação paterno-materna, enquanto a criança está no ventre, estranho e paradoxalmente, nesse demonstrativo aqui, mostra que os que tiveram que viver numa sociedade num período de privação, paradoxalmente desenvolveram fetos mais fortes e mais saudáveis, só porque eles já fizeram dieta no ventre, né? E do que aqueles que se empanzinaram de tudo e tiveram aí seus filhos já com tendência ao diabetes, a um monte de outras fragilizações. Fora os desdobramentos na personalidade que isso acarreta, né? É o que vai crescendo. As né? fragilidades do sujeito que tem muito, e daquele que sabe se conter no pouco. Isso define personalidades, né? É a diferença entre você ver o europeu que nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e frugal, comedor de batata, pão e tudo mais, e o europeu contemporâneo, né? Igualzinho um americano, embalofando-se, doente e tudo mais. Quem viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra são pessoas vivas até hoje, com 90 e tantos anos, 100 anos, fortes, uma rigidez extraordinária. E existe força na privação, existe virtude na privação, rigidez a ser desenvolvida. E nas facilitações o que existe é, em geral, uma ingratidão enorme para com a vida, uma sensação de que há abastança à normalidade, e sem falar aquilo que um indiano uma vez disse ao meu pai num avião. Eles estavam fazendo uma viagem longa de avião, eles não se conheciam, e meu pai, cada vez que trazia uma refeiçãozinha do voo, o papai comia. E o indiano só comeu uma já quase no fim da viagem. Aí o papai perguntou: o senhor não se alimentou das outras vezes? Porque ele falou: porque meu cérebro e meu corpo não precisam dessa overdose de comida. E aí o papai ficou pensando e falou: esse cara tem toda a razão, nem o meu também. A gente, de fato, o Deus da nossa sociedade é o ventre faz muitos anos. Muitos anos. Muitos e muitos anos. Você vê que as doenças de hoje, né, a diabetes, as doenças coronárias, o câncer, são doenças do excesso. Da boca. Do excesso, da boca, da falta de trabalho, né, da comodidade extrema. É engraçado, que é interessante, né, porque olhando a narrativa de Gênesis, né, quando se fala da criação do homem, e quando ele descreve que se tornou alma vivente, né, o termo é nefesh, né? E nefesh descreve uma garganta aberta, né? Então ali já mostra a insaciabilidade humana desde esse nascedor, né? Desde a alma. Momento. Exato. A alma é... Exato, é aquela coisa aberta, né? Fome, essa é a expectativa de recebimento, não é? De absorção. É a alma. Um documentário mostrando a evolução do quadro da Santa Ceia também falava nisso. Né? Eles pegavam as primeiras representações da Santa Ceia, trazendo até os tempos atuais, e a coisa que mais chamava atenção era o fato de que o pão cada vez estava maior e o cálice também. Consequência, os presentes também. A última Santa Ceia no Spa. A última Santa Ceia já foi presidida e organizada pelo Donald Trump. Com alguma loura bimbo servindo ali. O festival gastronômico. Agora o pão, senhor. Não, primeiro o carpaccio. O carpaccio.
O Judas era um mestre-sala e um verdadeiro rei momo, de tão gordo. Bom, gente, vamos ver a terceira parte para a gente depois então comentar no geral e também tratarmos das perguntas que estão chegando aí. Roda, Tiago. Esses aspectos genéticos e científicos são lindos, milagrosos, deslumbrantes. A mim, pelo menos, eles me levam a um estado de adoração quando eu vejo tanto milagre em variáveis e vetores de convergência e comunicação que estão para além de toda a nossa capacidade de imaginar. E ainda mesmo assistindo com nanocâmeras esse desenvolvimento, e eles com todos os aparatos científicos modernos, microscópicos, de penetração dos elementos mínimos, ainda tem que lidar o tempo todo com dois fatos. Número um, o hardware tem um papel fundamental, que é a genética. Mas a genética ainda é o hardware. A gente ainda está lidando com o computador. A gente não está lidando com a essencialidade do programa. Aqui no computador, certos programas rodam, certos programas não rodam. Alguns precisam de maior capacidade para rodar em plenitude. Outros não conseguem nem rodar se a capacidade dele não for suficiente. Mas existe algo que está para além do hardware, que é esse software. O que é interessante em relação ao que a gente está vendo é que a genética nos apresenta as configurações desse hardware. O programa que vai ser rodado vai ter mais expansão ou menos expansão de acordo com a capacidade do hardware. Mas não é o hardware que é o determinante essencial da qualidade do que nele vai ser rodado, ter uma coisa que o precede. Ele é meio. Na realidade, o corpo é mídia. O corpo é mídia. Ele é meu, mas não sou eu. Eu o transcendo. E é esse aspecto que a ciência genética pode tratar apenas na categoria do mistério. Forças invisíveis, forças sutis, inexplicavelmente. Ela vai lidando com essas categorias, usando esses termos que são termos até anticientíficos, né? Quando que a ciência teria a permissão, dada pelos próprios pressupostos científicos, de dizer forças invisíveis? Forças invisíveis eu posso falar, eu sou um homem de fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê a ciência, tinha que ser mais humilde e dizer, por razões que nós ignoramos totalmente, mas aí é melhor dizer forças invisíveis e sutis, e isto e aquilo. Mas são essas forças invisíveis e sutis, inexplicáveis, que acabam gerando o produto que aparece aqui, não tanto como causa, mas mais como efeito constatável, geneticamente falando. Agora, a gente olha para a Escritura, o primeiro texto que eu citei aqui foi do Salmo 139. Tu me sondas e me conheces, e aquela entrada nas entranhas indiscerníveis do ser para a própria criatura. Tanto é que o Salmo termina dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque o próprio homem lúcido reconhece a sua incapacidade de viajar completamente para se autodiscernir, se autoperceber, sem uma revelação. Segunda coisa, é aquela afirmação que até aqui, quando ontem eu assisti e separei esse documentário em bloquinhos para a gente conversar, nesse terceiro bloco eu escrevi ali a síndrome de Jacó e Esaú, porque lá se diz, né, não tinham os meninos ainda nascido e já operava a eleição no ventre, de tal modo que se diz, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E o escritor de Hebreus diz, quando nenhum deles ainda tinha nascido, nenhum deles tinha praticado obra alguma,
nenhum deles tinha feito debaixo do sol nada que pudesse ser um elemento concreto a estabelecer-se quem era mais legal, quem era menos legal, quem era o indivíduo que carregava uma ternura por Deus na vida e quem era o enrijecido. Nenhuma dessas coisas tinha ainda acontecido, e a epístola, a carta aos Hebreus diz que a escolha tinha sido operada. A gente lê o profeta Jeremias, no início da profecia dele, o Senhor falando com ele, não é? Eu te escolhi no ventre, e eu te chamei. Isaías diz a mesma coisa, não é? Da escolha quando você ainda é um plasma. E Paulo precede a todos eles. Diz: quanto aquele que me conheceu e me chamou antes de eu haver nascido. E aí ele ainda vai mais para além e fala que fomos predestinados em amor antes do surgimento de qualquer coisa. Leva isso para todas as pré-genéticas e pré-matérias e pré-existências totais. Então, ele põe a matriz dessa meta-história baseada e fincada no amor, né? No amor. Predestinou em amor. Em amor, lá em Efésios. Exato. Para ele nos predestinou em amor. E tudo isso tem a ver com o Cordeiro imolado em amor antes da fundação do mundo. Agora, o interessante é quando você vai observando o fato de que esse hardware genético, que tem uma importância fundamental, mas não carrega a preponderância essencial, porque a essencialidade de um eu transcende em muito essas influências. Elas determinam formas físicas, exterioridades. Você vê que até os exemplos que eles usaram para caracterizar a diferenciação entre gêmeos foram de uma superficialidade brutal, como fumar, beber ou praticar esporte. Isso ainda habita a camada da crosta mais superficial de qualquer elemento mutante num ser, onde os elementos mutantes se instalam com uma força enorme na psique. E ali é que as grandes mudanças acontecem de tal modo. Você quer ver uma coisa que um documentário como esse não está preparado para lidar? É o fato de que você casa com uma mulher, jovem ainda, e você a ama e ela ama você. E vocês têm características, traços genéticos, assim, de semelhança distante. Mas são morenos, ou nasceram no mesmo lugar, têm talvez a mesma herança étnica, mas muito diferentes fisicamente. Depois de 30 e tantos anos de casado, dependendo do nível de simbiose conjugal que aquela dupla fizer, eles vão ficar semelhantes até do lado de fora. Eu conheci casais que eu acompanhei no curso da vida, como o seu Wilson e a Nega, a mulher dele, presbítero da igreja de Betânia. Um nascido num lugar, outro no outro, não tinham nada a ver. No curso de 50 anos de casados, eles quase viraram gêmeos, de tão semelhantes. E quando você via as fotos deles de antes de se encontrarem, eles eram seres totalmente diferentes. Ora, simbiose é algo que tem um poder extraordinário. Gera gêmeos univitelinos do lado de fora, gente que não tem nenhuma carga genética, que são filhos de pais diferentes, que apenas se uniram ou pela amizade, ou pela afinidade, ou pela conjugalidade, ou por qualquer outra coisa, ou pela harmonia dos gostos, ou pela entrega amorosa de um ao outro, e com absorções mútuas um do outro, aquela fusão de uma só carne e de um só espírito, às vezes levam determinados indivíduos a experimentar o fenômeno até da semelhança física com o passar do tempo. Ora, se do lado de fora, com idades diferentes, pais diferentes, vivendo em mundos diferentes,
pessoas podem desenvolver relações tão simbiotizadas que elas acabam encontrando semelhanças que vão do físico ao interior. Imagina num ambiente onde você compartilha o mesmo óvulo, a mesma mãe, a mesma placenta, o mesmo ambiente. É óbvio que semelhanças estarão sendo compartilhadas, mas elas não serão ainda tão profundas quanto aquelas que são as semelhanças frutos das escolhas mentais. Eu estou viajando aqui, né? Aqueles programas que às vezes mostram semelhança entre os donos e os seus animais. Poxa, aí está mostrando uma regressão de simbiose, né? Simbiose canina, né? Mas o fantástico é que a genética, que atualmente é hipertrofiada em muitos aspectos, eu acho que ela tem um papel extraordinário em relação a ajudar a identificar tanta coisa que pode significar a prevenção de enfermidades ou identificação de fragilidades no DNA, que já ajudam medicações em determinados casos a serem muito mais precisas e coisas do gênero, ou identificar a causa orgânica daquela disfunção, mas ela está absolutamente longe de chegar perto do elemento essencial caracterizador da natureza humana. Porque Jesus diz, uns nascem eunucos, mas esse que nasce eunuco não ficou com o karma de não poder mais adiante fazer a decisão de psicologicamente se tornar eunuco por amor ao reino de Deus. Ou seja, se a gente considerar aqui o eunuco não só como castrado, mas se a gente considerar o eunuco como um indivíduo que nasceu com uma propensão efeminada, o que Jesus está dizendo é que tem gente que nasce assim e tem gente que os homens fazem assim, e tem aqueles que depois de um tempo assim se tornam, não no sentido de tanto no sentido de escolherem o efeminamento, mas no caso de Jesus, se tornam eunucos, no sentido de abrirem mão da sua opção por amor ao reino de Deus. Significando dizer que sobre qualquer que seja o poder genético, existe um poder superior da vontade, que é aquele que é determinado pela decisão do eu. Então não tem genoma que vá ser, depois de um tempo, maior do que a consciência e do que a decisão da consciência. Embora Jesus diga, nem todos estão aptos para esse preceito. Na misericórdia de Jesus, ele está dizendo, tem gente que infelizmente vai carregar a escravidão do DNA, a escravidão do elemento social, cultural, da configuração inicial para o resto da vida. Tem outros que não nasceram com essa configuração, mas foram violados para assim ficarem, ou foram condicionados, ou foram viciados, ou foram escravizados nesse tipo de coisa e não conseguiram mais sair dessa ambiência. E há outros que, por uma decisão, entraram para a ambiência, para o bem ou para o mal. A gente está usando aqui o caso do eunuco. Sim. Mas, esquecendo o elemento do eunuco, há um princípio universal ensinado por Jesus aqui. E o princípio é aquele que não nega o elemento genético. Alguns nasceram. Não nega o elemento relacional, sob hipótese alguma, e nem a imposição do ambiente, nem a tirania ambiental que possa ser exercida sobre certos indivíduos. Alguns são feitos. E, sobretudo, afirma o potencial para, em qualquer circunstância, o eu ainda se autodeterminar para além da violência ambiental ou para além do condicionamento genético. Então, no fim de tudo, existe uma capacidade de decisão e de autodeterminação, que é o que torna isso lindo. Do contrário, nós seríamos todos vespas, e a gente não tinha por que fazer o papo de graça, está tudo determinado, né?
deixa a vida me levar, a vida leva eu já nasci torto, é síndrome de Gabriela Cravo e Canela, não dá para endireitar nada, e na realidade, às vezes a gente caminha para determinados alçapões científicos que vão nos colocando nesse determinismo, em razão do qual tem muita gente que diz, não adianta eu fazer força, eu nasci assim. Mais cômodo também, né? É mais cômodo. É desgraçadamente cômodo. Habib, você já pegou esse microfone aí uma vez ou duas e não falou? O Elmo estendeu a mão agora e também ainda não disse nada. Por favor, vão me interrompendo. Olha só, interessante nesse documentário, onde eles avaliam tanto a questão genética, mas aquela pesquisa de que as atitudes e as decisões, né, no caso daqueles que comiam bastante, e que afetavam até os netos, não é isso? Os filhos. Os filhos. Então, o que eu estou conseguindo perceber aí é que, inicialmente, quando se falava muito da genética e tudo, entendia isso como algo que definiu a minha vida. Meu pai é assim, minha mãe tem isso, eu vou carregar isso. É claro que eles colocam sempre o percentual. Pode, mas esse pode dele sempre te dá a sensação assim, eu estou condenado. Eu vou passar por isso. Mas até eles estão reconhecendo então que, poxa, então peraí. Se as minhas atitudes do meu dia a dia, as minhas decisões, vão afetar, modificando a minha descendência, então, olha só, as decisões e atitudes estão modificando o meu DNA. Claro. Que vão modificar a minha descendência. Então, o poder das decisões, da atitude do ser humano, ele está acima, talvez, da genética. Não, talvez não. Está absolutamente acima. Foi por isso que Jesus não disse, se alguém conseguir geneticamente ser meu discípulo, venha após mim, toma a sua cruz e siga-me. Jesus nunca lidou com nenhum determinismo. Né? Ele sempre disse, se alguém quer, venha. Qualquer um pode. O cego de nascença não, nem ele nem seus pais. Ele nasceu assim para ele iniciar um ciclo novo. Qual é o ciclo novo? Através dele eu estou ensinando que quem pensa que vê está cego. E aquele que diz que não vê é quem vai enxergar. Porque quem pensa que vê, Jesus está dizendo, vê com certeza aquilo que existe para ser visto. E o que existe para ser visto nesse mundo é aquilo que Deus chama de existência invertida. Porque o que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então todo aquele que vê o que vê, não vê o que Deus diz que é para ser visto. Portanto, é cego. E aquele que diz, eu não vejo, está com o potencial todo aberto para, na hora que os olhos abrirem, verem do jeito que a escala de valores de Deus se apresenta. Então, em Jesus, não existe nada que seja tão calamitoso que a glória de Deus não possa daí emergir, fazendo surgir fatos novos. No fim, tudo reside na decisão. E outra coisa interessante que a gente observa aqui são os níveis de influência. Então você tem o nível genético, que no caso aqui de univitelinos é 25%, o mesmo idêntico não é totalmente idêntico, é 50%, na configuração das probabilidades, de gostos, pendores, tendências, isso e aquilo, mas não há fatalismo, nem no caso mais extremo ainda há, tem uma massa de reserva técnica para manobrar extraordinária ali dentro, mesmo no ambiente menor do fenômeno. Segundo, no ventre, você ainda vê todas as interações com o mundo externo e com o ambiente interno da sociedade dos gêmeos. Como a gente viu aqui, o tímido, o agressivo, o que quer mais espaço, o que empurra o outro, o carinhoso, o que se encolhe, o que comeu menos, enfim, ali dentro, tanto quanto lá de fora, que é um princípio bíblico. Quando Maria chegou para visitar Isabel, Maria com 3 meses de feto, né, de embrião,
e a Isabel com um feto de 6 meses, e a palavra feto significa fruto, né? Então ela com um fruto de 6 meses e a Maria com um embrião, Jesus, quando ela chegou e disse: "Oi, Isabel", para ficar menos coloquial, né? "Ave, Isabel", "Shalom, shalom, Isabel", seja lá o que for, "Oi, prima". Quando ela disse isso, o feto Batista, João Batista, no ventre de Isabel, tremeu todinho. E ela disse: "De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?" O embrião era o Senhor. E o feto era o servo. Impressionante. Então você veja a troca das interações. Aí você pega esse princípio, que é uma coisa que me chamou a atenção quando meu primeiro filho ia nascer, o Ciro, e eu comecei a encher o quarto de Negro Spirituals, tocando. Foi só recentemente que eu fiquei me perguntando por que na família ninguém nunca deu a mínima para música clássica. E o Ciro, meu Deus, não quis outra coisa. O garoto era um gênio em todas as áreas, chegou a ler 8 línguas, falava 6. Onde ele entrava era o primeiro em tudo, podia escolher o que ele quisesse, de economia a física quântica. A capacidade que ele tem de aprender é brutal. Mas não, ele disse: "Papai, tudo isso é bobagem, eu quero é música clássica". E eu fiquei pensando anos sem entender de onde vem esse interesse. Eu nunca o eduquei em casa, nunca fiquei falando disso, nada disso. Nas igrejas que eu pastoreei, eu nunca fui um cara com ênfase nos corais, até para ele ter esse apego. Em Manaus não tinha coral. Na Betânia, onde eu pastoreei, no finzinho tinha um corãozinho meio mambembe lá, só para constar. Não tinha essa ênfase nem para ele dizer: "Foi minha criação eclesiástica", não foi. E aí depois de muito tempo que eu falei: meu Deus, eu fiquei aqueles 9 meses dormindo ao som de música clássica, de Negro Spirituals, de um monte de coisa. Será que essa coisa vibrou dentro dele num determinado nível imperceptível? Querem ver outra coisa? Os ambientes externos. Hoje está cada dia mais sabido que uma mulher não fica grávida e não alimenta o seu filho na gestação só comendo bem. Ela, sobretudo, alimenta o seu filho pensando bem, sentindo bem, amando bem. Ela alimenta o seu filho se desestressando, se pacificando. Alimenta seu filho estabelecendo relacionalidades construtivas do lado de fora, porque aquele entezinho é o nervo de reflexo mais captador que ela tem, mais do que os dela própria, que estão entupidos. Ela já virou uma casca grossa de brigas e discussões. Mas ele não, ele é virgem de tudo. Tudo que ele não só ouve até a sonoridade do mundo exterior, que é uma coisa assim brucutu, quanto mais não ouve ele as emoções, as energias, os tremores, as palpitações, as fibrilações, as descargas de raiva, de ódio. Música. Por exemplo, hoje se sabe, não é mais coisa assim de implicância de evangélico antigo em relação a determinadas músicas. Hoje a ciência prova que existem ritmos do bem e existem ritmos do mal. Existem ritmos que mudam o batimento cardíaco, existem ritmos que podem te induzir a ter crises de arritmia, existem ritmos que geram excitamento cerebral, que produzem depois sinapses de ansiedade. A música tem um poder de configuração interior extraordinário. Quando você vê, por exemplo, os mandamentos bíblicos contra o ódio e até contra a gritaria,
Quer dizer, Paulo dizendo, não haja entre vós gritaria, que a gente acha que é só uma questão de polidez. Não tem nada a ver com polidez. Tem a ver com o fato de que a gritaria é o diabo. Eu prefiro ouvir tiro de canhão do que gritaria. Sinceramente, eu prefiro morar do lado de um forte que exploda canhão 3 vezes por dia. Bum, 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 bum e bum. Do que com uma mulher que fica o dia inteiro querendo brigar contigo e você com ela. Pelo amor de Deus, abram-se os canhões de Lavarone, mas cale essa matraca, porque não tem alma que suporte. E você é mudado nessas interações. Você já viu o que acontece com um mau namoro? Como um mau namoro pode alterar você horrivelmente? Como você às vezes tem um filho legal pra caramba, vai namorar uma menina, 1 ano depois você não conhece o cara, mudou o caráter, mudou a mente, mudou tudo, mudou até a alma do bicho. Então o poder dessas interações do lado de fora são extraordinários. Então as propensões genéticas não são deterministas. Haverá uma multidão de fatores que vão ter que ser objeto de escolhas. E essas escolhas é que fixam ou não as propensões ou as probabilidades dentro da gente. O que você ia falando, meu querido Habib? Eu disse uma reportagem sobre uma moça que tem uma capacidade sinestésica. Uhum. E aí quando ela vê, né? Ela ouve a música e ela sente o gosto da música. E vê cores. Ela vê cores. Aí ela comentando assim, que quando ela ouve bossa nova, música clássica, e tudo, ela consegue ver as cores numa determinada gradação e harmonia. E aí quando ela vai num show, por exemplo, de um rock pesado, ela diz que a única coisa que ela vê são quadrados escuros mudando de lugar. É chocante. Que aquilo para ela e gosto acre na boca, né? Aquilo em termos de percepção, para ela é um chuchu sem sal cru. Eu vi esse documentário, é aquele mesmo que mostra aquelas anomalias fantásticas do cara que dá uma olhada de 30 segundos para Londres e pinta Londres inteira sem faltar nenhuma estátua. Ele olhando de cima. Daquele cego que é capaz de pintar com perspectiva, aquele turco. E essa menina, com essa capacidade de todo som que ela ouve, a ele corresponde um gosto ou uma forma. E no caso da música é extraordinária, a boa música ondula, gera formas gostosas, magníficas, e esses ritmos pesados eram verdadeiras pedradas. Total. E o gosto acre na boca, sem doçura. Não é à toa que você vê essa geração ficar toda amarga e todo mundo virando umas pedras esquisitas. A respeito de gêmeos, depois de tudo que você falou, sempre que eu penso em gêmeo, eu lembro do Mengele. Não só do Mengele, mas do fato de que os regimes ditatoriais, os regimes perversos, de um modo geral, eles vêm na capacidade genética de reprodução de seres humanos idênticos, um elemento muito poderoso de perpetuação desse eventual mal que se instale. Né? Aí quando a gente traz isso para o lado do bem, do amor, a gente repudia a fixação do ser humano, a reprodução de seres humanos idênticos em série. É exatamente por isso que você está dizendo, porque o processo ele é individual, ele encontra cada uma da forma em que ele se apresenta. Se nascem 8 gêmeos, um deles é pura testosterona, daquele que chuta o saco do pai, e o mais novinho deles é pura ternura distorcida, a ponto de não conseguir pisar numa formiga, né? Cada um deles vai ter que fazer o seu caminho entremeado para o amor até atingir o máximo de potencialidade correspondente ao ente que ele é, ainda que cada um tenha o seu tempo, a sua dinâmica, né? Parece que é inevitável, né? Quer dizer, no caso... Ninguém foge de ter que viver, escolher e decidir. Agora, o extraordinário para mim nisso tudo é que, para além de tudo que a gente falou, existe algo que é um mistério que só Deus conhece. Assim como ele diz que nos aguarda como uma pedrinha branca, que ninguém conhece o nome nela inscrito, senão aquele que a receberá, que é o seu verdadeiro nome.
toda essa viagem genética aqui ainda está lidando com pedra jacaré, ainda está lidando com everestes de brutalidade, porque de fato o que nos caracteriza e que é o processo de individuação que a gente tem que viver, e se viver na graça, chegará aquele momento de encontrar como vitória suprema na transhistória, em Cristo, aquele nome que ninguém conhece, o nome da singularidade, o nome da unicidade, o nome da incompatibilidade, o nome da genuinidade única daquela criatura e daquele indivíduo, e da incompatibilidade daquele ser, da singularidade absoluta dele. Provavelmente seja o nome potencial que está dentro dele e que genética nenhuma jamais vai identificar. E que a vontade de Deus é fazer esse indivíduo viajar dessa semente potencial para esse nome prometido, que se casa exatamente com aquilo que nele foi posto. O grande trabalho da graça de Deus na vida humana é não deixar a semente original se perder na gente. O processo de individuação é ir limpando os espinheiros, as tempestades, as urtigas do jardim da existência, as hibridizações das sementes que são plantadas ao lado dessa e que vão querendo mudar a natureza original dessa. O grande processo de individuação, e que tem a ver com escolhas e que ninguém pode fazer por você a não ser você mesmo, em indo maturando e dizendo: isto não sou eu, isto não sou eu, isso aí é o self pervertido, é o si mesmo a ser negado, o meu eu original é o que eu tenho que encontrar em Cristo. Essa viagem, ela acontece dentro do elemento genético, do elemento familiar, do elemento cultural, circunstancial, étnico, político, histórico. Todos eles têm importância. Alguns têm até importância fundamental, mas nenhum deles carrega a importância essencial da escolha e da decisão. É o ser consumado, né? Uhum. É o ser consumado, essa pedrinha branca aí. Ele se consumou em Cristo. Se cristificou. E se cristificou sem se tornar um cristinho. Sem virar chaveirinho de Deus em Jesus. Na sua singularidade. Ele é Cristo nele. Cada um de nós. O grande mistério. Isso que é bonito. O grande mistério é que Jesus é Jesus. E Cristo é Cristo. E nós somos nós. Mas nós todos seremos cristificados nele e nenhum de nós será clone dele. Todos nós seremos cristificados sendo nós mesmos. Nós mesmos. É interessantíssimo. Essa é que é a maravilha. É que seremos semelhantes a ele e seremos totalmente semelhantes a nós em plenitude nele. Isso é um tiro, assim, de frente, qualquer argumento panteísta, filosofia panteísta de mistura, de fusionamento, né, de pasteurização do ser. Não, a individualidade, a individuação, cada ser é cada ser em sua singularidade, mas em sua singularidade configurada na perfeição de Cristo. Amém. É lindo isso. É maravilhoso esse chamado. E quem não tem essa consciência, ou vira Vespa da genética, ou então vira Gabriela Cravo e Canela do Jorge Amado. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Você falou em Vespa, é uma metáfora bonita para esse processo, né? A metáfora da borboleta e da larva, né? Da borboleta que nasce da larva. Né? A Vespa eu usei por causa do determinismo da Vespa. A Vespa é um dos entes mais deterministas da criação. Até faz lembrar a velha e paleontológica piada do escorpião, né? Com o elefante atravessando o rio. Vocês conhecem?
É a tartaruga, muda de animal, mas é uma piada paleontológica. É de sapo, né? Escorpião, é a minha natureza, né? Ele pede a carona, aí me leva daqui para lá, e o bichinho, que seja ele qual for, diz, mas eu não posso, você morde, não sei o que, pica, mata. Mas se eu picar eu vou morrer afogado, me leva. Aí no meio da jornada, no meio do rio, o bicho não se segurou. Deu-lhe a envenenada e o sapo ou o elefante, ou seja lá qual seja o bicho ofendido, virou para trás. Mas rapaz, você falou que não ia morder, você não ia morrer afogado, mas eu não aguentei, é a minha natureza. Então, essa é apenas desculpa do diabo, essa de é a minha natureza. É desculpa diabólica, é a desculpa da preguiça diabólica, é a desculpa dos seres que não querem mudar, é a desculpa das lagartas que querem se eternizar nos estados venenosos e não querem partir para as mutações do voo borboleteantes, da fertilização da vida. Ou querem apenas ficar presas no casulo, no caixão do nada, morrerem lagartas. Terrível, é o comodismo pulsional, né? Hã? É o comodismo pulsional. Pulsional, né? Fica em circuito. Em circuito, é a roda do hamster. Sim. Querido Habib, você pegou o microfone como quem fosse falar. Não, porque o estudo da questão dos gêmeos, ele começa quando as pessoas vão tentando descobrir cura para doenças, né? Nos primórdios seriam isso. Coisas mais comuns, por que uma pessoa nasce sem braço, depois por que alguém tem uma tendência de ter problemas cardíacos e tudo. E agora adentra aí em questões de por que algumas pessoas são portadoras desse mal, chamemos mal no sentido religioso e moral da coisa, o mal do homossexualismo, da homossexualidade, da homossexualidade e outras espécies de comportamento e tudo. E muitas das vezes essa busca se refere a um referendo, a um salvo-conduto que diga eu sou assim por um determinismo. Está provado que eu sou assim por um determinismo, me deixem em paz, deixem eu viver com essa minha mão mirrada, vamos supor, ou com o meu comportamento e tudo. E essa abordagem que você faz, ela é extremamente importante, principalmente porque a questão não é se a coisa é certa ou se a coisa é errada, tomando por referencial qualquer referencial que haja, seja ele moral, político, sociológico. A questão referencial é, eu nasci e a partir daqui, o que me faz bem? Né? Que tipo de modo de pensar, sentir, ser, agir me faz bem, me transforma, me completa e me complementa, né? E a genética, ela não passa por esse processo, ela simplesmente quer achar algum tipo de conforto que lhe diga, olha, você porta essa característica por isso, e você é assim, vamos embora dessa maneira. E o que eu mais gostei foi dessa possibilidade recente na genética do descobrimento de que por decisões minhas, eu posso começar a alterar o meu quadro genético. E isso tem tudo a ver com aquela fala antiga do Velho Testamento de que a maldição nos pais dos filhos vai até a terceira e quarta geração. Ou seja, até no tempo da lei, a misericórdia vai até 1000 gerações sobre aqueles que o amam e a desgraça a terceira e quarta geração. Porque se você for observar, na terceira e na quarta geração, mesmo sem grandes alterações de decisão humana, o próprio elemento que caracterizou o início da disfunção, seja ela qual tenha sido generacional, ela se dilui até a terceira e a quarta geração. Especialmente quando alguém toma consciência dela e começa a dizer, não, eu não trabalharei para que isso seja um fluxo contínuo nas gerações futuras. Eu vou estancar esse processo. Mudar o circuito. Mudar. E aí ele inicia sinapses relacionais novas, que vão gerar culturas novas, que vão alterar até o elemento cerebral. O nosso cérebro não é fixo, ele é dinâmico e mutante.
Esse negócio do cérebro fixo morreu há 15 anos atrás. De 15 anos para cá, a neurociência mostra todo dia a mutação do cérebro e a capacidade que ele tem. Até a história da irregenerabilidade das células nervosas já virou lenda agora. Células nervosas são regeneráveis. É possível regenerá-las. É interessante. É tudo regenerável no homem. Cada vez mais se está descobrindo isso. E se descobre que, inclusive, hoje, um membro meu amputado não se autorregenera apenas porque na natureza, a matemática da natureza determinou que era melhor não se regenerar se ele fosse cortado, porque se operasse o mesmo mecanismo que opera nos répteis, que é de autorregeneração, o meu braço seria cortado e ele se regeneraria como um rabo de calango. Mas o problema é que o sistema imunológico dos répteis não tem a fragilidade do sistema imunológico dos mamíferos. Por isso um réptil pode perder um rabo e o sistema imunológico dele não tem que trabalhar para fechar aquela ferida, para impedir a invasão oportunista de bactérias e de outras coisas, porque ele carrega uma imunidade em relação a isso. Por isso ele deixa o rabo aberto e ele cresce. Nós, como temos uma fragilidade imunológica que é, de um lado, uma fraqueza necessária a nosso próprio desenvolvimento cerebral e outras coisas mais, por causa disso, se corta o meu dedo, imediatamente o meu sistema imunológico começa a cicatrizar isso e impedir o recrescimento dele. Por que eu estou falando isso? É porque, do ponto de vista do corpo, eu tenho limites desse tipo. Mas do ponto de vista do meu cérebro, os meus limites não são tão fixados quanto são na exterioridade do corpo. Meu cérebro hoje, se sabe, ele tem capacidades muito mais mutantes. Minha alma, então, está absolutamente aberta para vir das trevas para a luz. Tanto que tem a questão dos membros fantasmas, né? O braço foi amputado, mas a sinapse do braço continua ligada. E o sujeito continua sentindo o braço fantasma. A mãe que teve o filho arrancado subitamente no 8º mês e que continua com todas as manifestações da gravidez. Enfim, nós somos seres de constituição que transcende imensamente a visibilização dos nossos corpos. Hoje eu fico cada vez mais interessado quando eu vejo a antiga fotografia kirliana que os russos desenvolveram. Ela está sofisticadíssima hoje em dia, né? Outro dia eu estava vendo aí um documentário científico que não é mais coisa kirliana, nem esotérica, nem nada disso, é pura essência. O cara chega estressado, você tira uma foto, caixa preta, ele está irradiando, bicho, as cores mais horrorosas do mundo. Ele chega cheio de amor, você tira aquela foto, a irradiação da aura energética dele, que não tem nada a ver com esoterismo, é com frequência, magnetismo, frequência, energia que brota dele, está azulada ou está de uma outra cor, enfim. Nós transcendemos o pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de genética vive o homem, mas de todo mandamento que for crido e abraçado. Nós vamos dar uma paradinha rápida para ouvirmos uma música e logo depois a gente vem com as perguntas dos nossos queridos amigos aí. E se você não fez sua pergunta, a hora de fazer agora, preferencialmente escreva com caixa alta, porque nós todos aqui já passamos da meia-idade, nem todo mundo enxerga tão bem quanto você, tá bom? Roda, Thiago, nossa música. Está de volta com a hora do devaneio. Essa é a hora do devaneio, porque, gente, olha, tem dias aqui que me dá um cansaço, eu subo enquanto a minha mulher ali em cima, aí ela diz, e aí, o papo de graça foi legal? Eu digo, podia ter sido.
Eu só não devia ter aberto para as perguntas. Ela, por quê? Eu digo, porque, meu amor, parece que tudo que eu falo, eu estou falando com um monte de mármore, de pedra, eles não entendem nada, 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 nada. É uma canseira. Aí você repete, você repete, você repete. Eu já não aguento mais nem falar, eu já falo sem ar, porque é uma repetição, repetição, repetição. Enquanto você está repetindo, eles estão teclando, eles estão sentindo coceira não sei aonde, eles estão não sei o quê, não ouvem nada, aí depois fazem essas perguntas. A 90% o Chico nem lê, porque são assim, dá vergonha por você que fez a pergunta. Mas tem 4 aí que eu pedi para ele ler que são também horríveis, é de quem não ouviu nada do que foi dito. Mas assim mesmo, não cite os nomes porque o povo se ofende até com a burrice deles mesmos. Tem um aqui que Darwin assumiu que o aumento inicial da informação genética provém da seleção natural. Ele estava errado. Seleção natural reduz a informação genética. Como é que você calcula isso? As implicações disso? Eu não calculo, eu só sei que é justamente por causa disso que há saltos mutantes. Porque, na realidade, desde Mendel, que se sabe que essas alterações acontecem, essas mutações, acontecem por defeito. Então, toda mutação humana é defeito. E é um defeito que posteriormente pode dar certo ou não. Quando é um defeito que inviabiliza a criatura, a tendência dele é, no seu defeito, ele sumir. Quando ele é um defeito em relação ao projeto original, o anterior, mas que pela utilização circunstancial ele é reforçado e ganha utilidade, a tendência dele é se perpetuar. É simples assim. Qual é o problema, mano? Vamos lá. Vamos lá, então vamos para algumas que eu tinha selecionado aqui. Caio, essas pessoas que nascem homossexuais, com certeza são amadas por Deus da mesma forma. Mas é como você relações, e eu. Mas em suas relações eu não sou gay, físicas, mas Deus me ama. Você não é, Ele te ama também. Aí vem a sequência. E em suas relações físicas, há lugar para quem? Na presença eterna de Deus com relação aos homossexuais? Tem para tua? Quando você está na cama, Deus está presente? Ou você está pensando que Deus está presente só porque você, mulher, deitou com homem, você, homem, deitou com uma mulher? Tem muita cama de homem e de mulher que Deus anda longe, minha gente. E não é pelo que eles fazem, não é pelas posições, é por quem eles são. É pelo desamor deles. Amém. Deus está presente onde 2 seres humanos se amam com verdade, sinceridade, pureza, genuinidade, lealdade, franqueza e amor. E não está presente onde 2 seres humanos, por mais lindos, por mais héteros, por mais belos, por mais formosos, por mais tudo que sejam canalhas, cretinos, mentirosos, sem amor, utilitários, usando um ao outro, idólatras de pepecas e adoradores de pintos. Aí Deus está fora dessa cama. Alguma dúvida mais? O que mais? Amém. Não, você só respondendo assim, eu não aguento mais. E quanto mais você fala, mais entupido todo mundo fica. Bom, eu acho que dá até receio de jogar a próxima. Não, pode jogar, meu irmão, porque a gente está aqui no MMA do Papo de Graça. O Braulio foi, mas o assunto ficou, não é, Habib? Um eu só penso no Braulio, eu vou dizer pro Braulio não ir mais embora porque ele sai, mas o povo fica pensando nele. Vamos lá, o homossexual, quando vem para a igreja, ele terá desejo por homens ou Jesus libertará, já que é genético o problema dele? Ai, meu Deus! No teu caso, você parou de sentir desejo? Só perguntando assim. Escuta, você é hétero. Quando você se converteu, você foi para a igreja, você parou de sentir desejo por mulher? Responda essa pergunta e você vai saber a resposta do gay. É simples assim. Você é hétero, não é hétero? É héterozão mesmo, braulíssimo. Quando você se converteu, você chegou na igreja e broxou para sempre, para ir até hoje, ou as cartas que você me manda aqui não são o contrário? Ai, não me seguro, ai, não sei o quê. Então por que você que é hétero se converte, vai para a igreja e continua tendo que lutar com essas coisas e quer que o gay que se converta chegue lá e vire anjo Gabriel? Se enxergue primeiro, depois pergunte.
O que você diz das regressões para a cura de traumas ou meio de alterar registros do subconsciente? É possível? Eu acho tudo isso uma idiotice. Eu não vi Jesus regredir ninguém, eu só vi Jesus progredir as pessoas. Só vi Jesus chegar e dizer, hoje é o dia. E o que eu vejo é Paulo dizendo em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a altura, nem profundidade, nem coisa alguma. Ele só não cita o passado. Por que o pessoal quer regredir para o passado? Porque o passado, mano, pode. E estatisticamente falando, no mundo, 70% da energia humana é gasta no passado. É verdade. Apenas 15% da energia humana é gasta no presente. Aliás, 5% no presente. E 15% é gasta como ansiedade do futuro. O dia chamado hoje mesmo, ninguém vive. Ninguém vive. Nem aí para ele. De modo que regressão, essa coisa toda, existem as técnicazinhas de hipnose, regressão questionabilíssimas. Sem dúvida. Hipnose está mais para sugestão do que para a capacidade de escavar o interior do indivíduo. Está cada dia mais provado que até pelo tom da voz do hipnotizador o indivíduo já é sugestionado, e mais, quase ninguém é sujeito a uma hipnose se já não tenha um problema pré-existente à hipnose, que já é o tema da hipnose. Agora, cai uma coisa indubitável: toda psicopatologia repousa nessa distorção psicológica temporal. Quem vive a expectativa do futuro e quem vive chorando pelo passado e esquece de viver o presente, porque a saúde, a integração está no hoje. Só está no dia chamado hoje, basta cada dia seu próprio mal. Esse negócio de vidas passadas, Jesus tratou assim, ó, a pessoa estava à beira do tanque de Siloé há 18 anos, aí perguntou assim, o que eu faço? Ele perguntou, o que aconteceu há 18 anos atrás? Você pediu para a primeira pessoa te ajudar e a pessoa falou assim, espera um pouquinho que eu já vou te ajudar. Aí desde aquele dia eu entrei numa depressão danada e nunca mais fui até ao tanque. Fico aqui gemendo, pensando nos que não me levaram. Então eu virei crente da igreja de Betesda. Bom, vamos tentar colocar uma última aqui. A relativização das verdades herdadas de nossos pais permite que eliminemos as heranças negativas e até as positivas? As relativizações das verdades. Verdades herdadas de nossos pais. Se for verdade, não tem que jogar nenhuma verdade fora, né? Agora, se ele está querendo falar da cultura, as tendências, as culturas, a formação, a educação. Aí entra aquela questão, que é até uma pergunta acima. Como é que você explicaria melhor o poder da decisão com relação à mudança do indivíduo? Eu não explico, eu só tomo decisões. Decisões a gente toma ou não toma. Quem explica a decisão não toma decisão. Posterga, protela. Que a palavra em si já é uma explicação. Cisão. Exatamente. E todo de no grego é o que divide. Diabolos é o que divide. Divisão, diabolos, disfunção, é tudo que divide. É um prefixo de divisão no grego. Então, decisão é uma determinação de ruptura. Isso a gente faz. As consequências, cada um vive com elas. Tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, tem gente que sofre muito, tem gente que não sofre, tem gente que sublima, tem gente que se abstrai. Enfim, as consequências da decisão são múltiplas. Agora, explicar a decisão, ela só se explica com uma decisão. É quando a consciência se tornou maior do que o capricho. É quando o amor por si mesmo, o bom amor que Jesus manda ter, amar a si mesmo para poder amar o próximo como a si mesmo, é como quando esse amor por mim é maior do que a fobia suicida, a pulsão suicida que existe em cada um de nós. E aí é que a decisão se estabelece. É quando o amor pela vida em mim é maior do que a minha pulsão suicida. Todos nós sofremos de pulsões suicidas não identificadas, mas que a gente enxerga nas escolhas de morte que a gente faz todo dia.
Então, a boa decisão é aquela em que a consciência cresce sobre a pulsão suicida. E o cara escolhe para a vida. A porta é estreita, o caminho é estreito. Mas o destino é vida. Como que isso resolve uma infinidade de... Tudo, agora fica um povo querendo humanas, discutir, né? A decisão, exumar os pais, tentar encontrar argumentos para isso. Ou então fazer uma viagem genética determinista que diga eu nasci assim. Pelo amor de Deus, eu na minha vida podia ter sido 1000 outras pessoas diferentes de mim hoje. Eu quando olho para trás. Eu podia ter sido até gay. Ou você acha que você não podia ter sido não, Chico? Sim, não podia ter. Seu Chicão aqui, alguém pode imaginar o Chico gay? Bom, ia ficar uma... Mas imagina você com um primãozinho assim de 14 anos, você um garotinho de 6, o cara querendo cafungar na tua costa todo dia, você magrinho, ele te dava uns cacetes, papá, se contar eu te mato, e você vai, daqui a pouco tá o Chico aí com 12 anos, boiolou e ninguém sabe por quê. Tinha alguma coisa de errado com o Chico? Não. O Chico só foi amputado, foi para a Primeira Guerra Mundial e voltou sem braço. Parece que é isso que crentes não conseguem entender nunca. Eles tratam do fígado. Eles são misericordiosos com o coração orgânico, fazem transplante, operação. Eles tratam bem o diabetes dele. Eles tratam tudo, mas quando se trata de qualquer disfunção, de qualquer anomalia que seja interpretada como tendo algo a ver com uma prática de um comportamento que a média social abomina ou estigmatiza, o cara é endiabrado na mesma hora. Por que não endiabra o sujeito com hepatite? Por que não endiabra o cara com qualquer outro mal, com qualquer outra disfunção? Ou por que essa concentração toda? Para mim, esses papos de graça, ontem quando eu escolhi esse tema dos gêmeos, eu sabia que ia dar pinto. Mas eu fiz de propósito, não é possível que eles não tenham crescido, para a gente não ficar no pinto. Eu tinha 3 alternativas. Agora de manhã eu falei, não, vai o genético. Com aquela esperança de que as pessoas cresçam um pouco, mas não tem jeito. Se esse público aqui não fosse evangélico, 90% dele a viagem estava sendo linda, a gente estava conversando coisas extraordinárias, mas bateu, é um público, como outro dia você disse, assim, de natureza abjeta às vezes. Mas tem muita gente um negócio aqui horroroso. Que se manifestou depois do que você falou, já em concordância e outros parabenizando pelo tema. E alguns até dizendo que se traduz esse programa porque ele é dos Estados Unidos, precisaríamos levar isso para as igrejas aqui, aprender a lidar com o outro sem ser da perspectiva moral e religiosa. As más perguntas geralmente têm o conteúdo subjetivo seguinte. Eu não entendi muito bem, mas você está querendo dizer que o homossexual pode ser salvo por Jesus? A pergunta é essa. É o que eles querem saber. Eu não concordo. E a minha resposta é simples, ó, se você pode, ele também pode. É simples assim, viu? No fundo é poder ficar descansado com as pulsões. Às vezes o cara carregou a pulsão a vida inteira, mas carregou de uma forma recalcada, né? E agora, pô, já que eu posso ser salvo, agora eu posso sair, né? Então, ele conseguiu o milagre que a British Petroleum não conseguiu até agora no poço. Ele conseguiu tapar. Exato. Aí ele fica assim, né? Toda vez que dá uma tremida, que o assunto surge, aí ele, é comigo, aí quem diz, mas não, meu irmão, não é contigo não, mas parece que é. Então toma cuidado que tem coisa sendo pressionada em regiões baixas em você. Tem umas latências que você não discerniu ainda. Agora fechou tudo. Bom, eu acho melhor a gente parar por aqui, porque a minha impaciência hoje o site fechou está tudo aqui, extraordinária. O que aconteceu, né? Está extraordinária. Gente boa e amada de Deus. Sinceramente, dado ao tempo decorrido, já era para a gente ter chegado em outros lugares. Já era para a gente ter passado dessa. Já era para a gente ter aprendido a diferenciar a situação da homossexualidade do Estado ideológico, promulgador, político do homossexualismo. Homossexualismo é uma desgraça demoníaca.
é uma ideologia perversa. Assim como é o hétero. Sexualismo, machismo, Exatamente. qualquer ismo, como Exato. eu tenho dito aqui. Homossexualidade é uma condição. Tem gente que vive essa condição com a maior dignidade, com mais dignidade que a maioria dos que tem a condição de heterossexualidade. Tem gente que faz das tripas coração, até por causa da condição, para manter-se nos ambientes de maior dignidade exterior e interior. O homossexualismo é o surubismo de Romanos 1. O indivíduo não consegue nem ler Romanos 1 à luz do contexto histórico de Roma, de César, que dava a bunda para todos os generais e comia as esposas de todos eles. Falando assim, deu para entender ou vai ficar escandalizado também? O que se dizia lá é César, a amante de todos os generais e o marido de todas as mulheres. Porque o bicho cortava e aparava. Você sabe de onde vem a palavra fornicação? Vem da palavra latina fornos, que é o arco. Sabe por quê? Aqueles arcos romanos? Todo mundo transava com todo mundo encostado no arco. Era homem botando em homem, homem botando em mulher, mulher agarrando mulher. Acabavam os jogos nos coliseus, era suruba, swing. Roma era o inferno. Aquela carta escrita para esta suruba, dentro da qual tinha crente querendo viver santamente. Dá para entender o contexto? Não tem nada a ver com um garoto que está ali lutando, sofrendo, amando a Deus, lendo a palavra, o Novo Testamento, que não sabe nem que pulsão é essa que vem de dentro dele. Ele gostaria de não sentir isso, gostaria de gostar de mulher, gostaria de ter filhos, gostaria de agradar o pai, a mãe, gostaria de não ser objeto de tanto julgamento, não tem nenhuma canalice nele, não escolheu nada, sofre com isso. E você quer ser o quê? O diabo da vida desse cara? Quer colocá-lo no inferno? Olhe, você que está correndo o risco de ir para lá, eu vou encontrar com ele sentado à mesa de Abraão. Não sei se você vai estar lá ou batendo na porta do lado de fora. Tome cuidado com esse tipo de brincadeira. Isso é de uma perversidade diabólica. Essa pressa nesse juízo é horroroso. Essa severidade severina é infernal. Coloca o cara no buraco no qual ele mesmo é o verdugo de si próprio. Quando eu vejo esse tipo de preocupação exacerbada, esse tema recorrente, o sujeito só está me dizendo que essa é a angústia dele e que ele conseguiu cimentar o negócio. Mas de vez em quando, na escala Richter, toda vez que o tema é mencionado, o chile dele treme. Ele quase tem um chilique. Gente boa, é melhor parar por aqui. Quero agradecer, Habib, estava com saudade de você, rapaz. Muita saudade. Já pensei até em mudar o horário do papo para tarde, para ver se você volta. Toda vez que eu puder vir, eu venho com o maior prazer. Que eu estou de férias, aí eu falei, bom, férias é o Então, melhor lugar para estar aqui. Aproveita as férias com a gente. Eu vou vir por favor. quinta-feira de novo, Que bom. trabalhar de novo. Que bom. Elminho, querido, muito obrigado. Obrigado, Chicão. E obrigado, querido Vitor. Valeu, meu irmão. Vocês todos, Daniel, Jovem, Kenneth, Thiago, obrigado. Obrigado, Edivaldo, em casa. E obrigado você, que manhã após manhã vem. E você que chega, vai chegando, geralmente os que vão chegando no primeiro dia são os caras que fazem essas perguntas, porque evangélico não tem paciência nem de saber onde ele está entrando. Ele está entrando num lugar, ele não sabe o que rola, ele não viu nada, mas ele já chega perguntando, ele chega num afã desesperador. Pelo amor de Deus, só faça a pergunta aqui depois que você tiver assistido uns 10 papos de graça, ao vivo, baixado aqui no On Demand, o máximo que você puder, e lido o site, que é para você não ser patético, chegando já com esse nervosismo de dedo, que nada mais é do que um frisson que só habita o coração de crentes sem solução, de gente nervosa. Esses cristãos nervosos, neuróticos de culpa, panicados de medo,
com medo de Deus, com medo da vida, aonde cada coisa falada e discutida parece uma ameaça ao dogma da sua frágil existência. Pare com isso. Está na hora da gente crescer, virar gente, deixarmos de ser esses meninos nervosos, aflitos, adoecidos, imaturos, que não crescem nunca, que não têm paciência nem para ouvir o estado e a condição do outro. E olha que o nosso tema é sobre natureza humana. Natureza humana, conversar sobre natureza humana com crentes é muito difícil. É melhor a gente conversar sobre natureza suína. Aí a maioria entende melhor. Gente boa, que Deus nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e um bom coração para processar. Que Deus nos abençoe, que o amor dele continue a insistir conosco, assim como ele insiste comigo todo dia, e de mim jamais desistirá. Não há nenhuma conjunção genética com o poder de me afastar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem poderes, nenhuma criatura, nem anomalia pode me separar e separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um beijão. Amém, e até amanhã com a graça de Deus, ou nas repetições de 3 da tarde e 9 da noite. Tchau, tchau.